Odete Frias estava plantada na frente de uma tela que custava menos que seu salto Louboutin quando sentiu que alguém a observava. Não era a primeira vez que isso acontecia em uma galeria de arte. Afinal, uma mulher elegante em um vestido vermelho sempre chamava a atenção. Mas desta vez era diferente. O olhar queimava suas costas, como se fosse capaz de decifrar cada segredo que ela guardava sob aquela fachada impecável. A exposição Cores do Cotidiano em Novo Hamburgo deveria ter sido apenas mais uma parada em sua agenda social. Como nutróloga renomada, Odete sabia que aparecer em eventos culturais fazia parte do seu networking profissional. Mas ali estava ela, hipnotizada por uma pintura singela de uma menina brincando com pôneis em um pomar, enquanto sentia que sua vida toda estava prestes a mudar. Você também vê a nostalgia nesta obra? A voz masculina soou grave e próxima demais ao seu ouvido. Odete se virou lentamente, preparada para dispensar mais um admirador com sua educação gelada habitual. Mas o homem à sua frente não era como os outros. Alto, cabelos castanhos com fios prateados nas têmporas, ele usava um blazer azul marinho que custava uma fortuna, mas que ele vestia com a naturalidade de quem não precisava impressionar ninguém. Seus olhos cor-de-mel pareciam conhecer histórias que ela jamais imaginaria. Nostalgia? Odete arqueou uma sobrancelha perfeitamente desenhada. Eu vejo uma técnica interessante, mas nada que justifique o preço. Ele sorriu. Não o sorriso ensaiado que ela estava acostumada a receber, mas algo genuíno que fez seu estômago dar uma volta estranha. Joel Santana, ele estendeu a mão. E você está completamente errada sobre o preço. Odete Frias. Ela apertou sua mão, notando que era firme e calejada. Não eram mãos de executivo comum. E raramente estou errada sobre valores. Ah, mas você está avaliando apenas o quadro. Joel apontou para a tela. Não está vendo a história por trás dele. Antes que Odete pudesse responder, uma mulher loira se aproximou deles com um sorriso que não chegava aos olhos. Joel, querido, não esperava encontrá-lo aqui. O clima mudou instantaneamente. Odete percebeu a tensão nos ombros de Joel, a forma como ele se afastou sutilmente da recém-chegada. Márcia, ele cumprimentou com educação forçada. Como vai o negócio? Crescendo cada vez mais, obrigada por perguntar. Márcia lançou um olhar avaliativo para Odete. E você é? Alguém que estava partindo. Odete respondeu com um sorriso afiado. Ela reconhecia territorialismo feminino quando via, e não tinha paciência para jogos. Mas Joel a surpreendeu, segurando levemente seu braço. Na verdade, a doutora Frias e eu estávamos discutindo arte. Márcia, com licença. E sem mais explicações, ele guiou Odete para longe da mulher, deixando-a com a boca aberta. Doutora? Joel perguntou quando estavam a uma distância segura. Nutróloga. Odete respondeu, ainda processando o fato de ele ter a defendido de uma estranha. E você? Deixe-me adivinhar. Médico, advogado ou arquiteto? Você tem uma visão muito limitada das profissões masculinas. Experiência própria, ela murmurou. Joel parou na frente de uma escultura de bronze, estudando-a com interesse genuíno. Eu trabalho com comida, na verdade, mas do tipo que você provavelmente evitaria prescrever para seus pacientes. Açúcar? Álcool. Odete o observou com renovado interesse. Havia algo nele que desafiava todas as suas preconcepções. Não era o tipo de homem que costumava abordar em eventos sociais. Muito direto, sem os floreios que ela esperava. Vinhos? Ela perguntou. Entre outras coisas, Joel confirmou. Você bebe? Ocasionalmente, mas apenas os bons. Que bom! Ele sorriu novamente. Porque eu gostaria de convidá-la para provar algo especial. Odete hesitou. Sua agenda estava lotada, como sempre. Tinha consultas pela manhã, uma palestra à tarde e um jantar beneficente à noite. Mas algo sobre Joel Santana a intrigava de uma forma que não conseguia explicar. Quando? Ela perguntou antes que sua mente racional pudesse impedir. Agora! Agora!
Odete olhou para o relógio caro em seu pulso. São 3 da tarde de uma quarta-feira. E eu tenho responsabilidades. Todos temos, Joel disse simplesmente. A questão é, quando foi a última vez que você fez algo apenas porque queria? A pergunta a atingiu como um soco. Odete não conseguia lembrar. Cada decisão em sua vida era calculada, cada movimento planejado para construir ou manter sua reputação profissional e social. Eu não faço coisas impulsivas, ela admitiu. Eu sei, ele disse, e havia algo triste em seu tom. Por isso mesmo deveria tentar. Antes que Odete pudesse responder, seu celular tocou. Dr. Peterson, seu sócio na clínica. Com licença, ela atendeu. Peterson, Odete, onde você está? A senhora Rodrigues cancelou e você pode atender o empresário da vinícola mais cedo. Ele insiste em vê-la ainda hoje. Odete franziu a testa. Que empresário? Joel Santana, da Vinícola Santana. Parece que é um caso urgente relacionado à nutrição esportiva para a filha dele. O mundo parou. Odete olhou para Joel, que a observava com uma expressão indecifrável. Eu ligo de volta. Ela desligou o telefone, sentindo o coração acelerar. Parece que o destino tem outros planos para nós, Joel disse calmamente. Você marcou uma consulta comigo? Minha filha precisa de orientação nutricional para o basquete. Eu pesquisei os melhores profissionais da cidade. E foi apenas coincidência nos encontrarmos aqui? Joel deu de ombros. Eu gosto de arte. E você? Odete o estudou, procurando sinais de manipulação, mas tudo o que via era sinceridade. E talvez, apenas talvez, o mesmo interesse que sentia crescendo dentro de si. Está bem, ela disse finalmente, mas será uma consulta profissional. Claro, Joe concordou, mas seus olhos brilharam com algo que definitivamente não era profissional. Enquanto caminhavam juntos em direção à saída da galeria, Odete não conseguia imaginar que aquela pintura simples de uma menina com pôneis mudaria sua vida para sempre. Nem que o homem ao seu lado guardava segredos que poderiam destruir tudo que ela havia construído. Mas por agora, pela primeira vez em anos, ela estava fazendo algo apenas porque queria. E isso era ao mesmo tempo libertador e absolutamente aterrorizante. A Vinícola Santana não era o que Odete esperava. Em vez de uma construção moderna e impessoal, ela se viu diante de uma propriedade que mais parecia um conto de fadas. Vinhedos se estendiam até onde a vista alcançava, intercalados com bosques de eucaliptos e uma construção principal que misturava a arquitetura colonial com toques contemporâneos de bom gosto. Meu Deus, ela murmurou, saindo do carro e ajeitando o blazer branco que havia escolhido para dar um ar mais profissional ao encontro. Impressionada, Joel apareceu na varanda principal usando jeans e uma camisa de linho que o fazia parecer mais jovem. Admito que sim. Odete subiu os degraus de pedra. Quando você disse que trabalhava com vinhos, eu imaginei um escritório no centro da cidade. Algo assim. Joel riu e o som ecoou pelo ar limpo da tarde. Minha família sempre acreditou que o vinho nasce na terra, não na sala de reuniões. Antes que Odete pudesse responder, uma jovem alta e atlética apareceu correndo pelo jardim, seguida por 2 pôneis que pareciam ter saído diretamente da pintura que ela havia admirado na galeria. Pai, Leandro fugiu de novo! A garota gritou sem perceber a presença de Odete. Isabela, temos visitas! Joel chamou com paciência. A jovem parou abruptamente e Odete pôde ver claramente de onde vinha sua beleza natural. Isabela Santana tinha os mesmos olhos cor-de-mel do pai e uma energia que irradiava saúde. Oi, ela disse sem jeito. Desculpa, eu não sabia. Isabela, esta é a doutora Odete Frias, a nutricionista de quem falei. Ah, o rosto da jovem se iluminou. A senhora que vai me ajudar com a dieta para o basquete? Se você quiser, Odete sorriu genuinamente. Havia algo em Isabela que a desarmarava completamente. Quero sim. Pai, ela é muito mais jovem do que eu imaginava. Isabela! Joel repreendeu.
Mas Odete riu. Não se preocupe. Aos 32 anos, ainda recebo isso como elogio. Nossa, a senhora tem a mesma idade da minha tia Letícia! Isabela exclamou. Então corou. Desculpa, eu falo demais quando fico nervosa. Por que você estaria nervosa? Odete perguntou, intrigada. Porque você é a primeira mulher que meu pai convida para vir aqui desde... Ela parou, olhando para Joel com arrependimento. Um silêncio constrangedor se instalou. Odete sentiu que havia uma história ali, mas não era sua para perguntar. Pelo menos, não ainda. Que tal conhecermos o local onde vocês fazem as refeições? Ela sugeriu profissionalmente. Preciso entender a rotina alimentar da família. Boa ideia. Joel concordou rapidamente. Vamos para a cozinha. Enquanto caminhavam pela casa, Odete não conseguia deixar de notar os detalhes. Fotografias de família espalhadas pelas mesas, uma estante repleta de livros bem usados, flores frescas em vasos simples. Era uma casa que respirava vida, muito diferente de seu apartamento minimamente decorado no centro da cidade. Sua família mora aqui também? Ela perguntou. Meus pais, irmãos e meu avô vivem no condomínio da cidade, mas passam a maior parte do tempo aqui. Isabela e meu filho Gustavo moram comigo. Gustavo? Meu irmão mais velho, Isabela explicou. Ele está na faculdade agora, mas trabalha com papai na empresa. A cozinha da casa era um sonho de qualquer chefe. Bancadas de granito, fogão industrial, uma ilha central com banquetas altas. Mas o que mais chamou a atenção de Odete foram os potes de vidro organizados com etiquetas manuscritas. Biscoitos da vovó Carmen, geleia de uva da tia Letícia, tempero especial do vovô Antônio. Vocês cozinham muito em casa? Ela perguntou, já fazendo anotações mentais. Minha mãe insiste que comida industrial é veneno, Joel respondeu. Irônico, considerando que produzimos alimentos processados. Não é irônico, Odete corrigiu. É inteligente. Conhecer a origem do que comemos é fundamental. Isabela se aproximou de Odete com curiosidade. A senhora realmente acha que posso melhorar meu desempenho no basquete com alimentação? Tenho certeza, Odete respondeu com convicção. Mas vou precisar saber mais sobre sua rotina de treinos, suas preferências alimentares e... E se a doutora ficasse para o jantar? Joel interrompeu. Assim poderia observar nossa dinâmica familiar. Odete hesitou. Jantar com pacientes não era algo que costumava fazer. Mas Joel tinha razão. Observar a família em sua rotina natural daria informações valiosas. Por favor, Isabela implorou. Minha vovó vai trazer os biscoitos de polvilho dela e meu tio vai abrir um vinho especial. Sua família toda vem jantar aqui? Toda quarta-feira, Joel explicou. É tradição desde que meus pais se casaram. Odete olhou para o relógio. Ainda tinha o jantar beneficente, mas pela primeira vez em anos, a ideia de cancelar um compromisso social para algo mais genuíno a atraía. Eu não deveria... Ela começou. Mas vai ficar... Isabela comemorou, interpretando sua hesitação como aceitação. Isabela, deixa a doutora decidir, Joel repreendeu gentilmente, mas Odete pôde ver a esperança em seus olhos. Ela pegou o celular para cancelar o jantar beneficente, mas foi interrompida por uma conversa animada vinda do jardim. Pela janela, viu um homem mais novo que Joel brincando com os pôneis, uma mulher elegante fotografando borboletas e um casal mais velho caminhando de mãos dadas. Sua família? Ela perguntou. Meu irmão Marcelo, minha irmã Letícia e meus pais, Carmen e Roberto, Joel confirmou. E o senhor que está tentando roubar biscoitos escondido é meu avô Antônio. Odete observou a cena com algo que não conseguia identificar. Havia uma naturalidade, uma alegria genuína naquelas pessoas que ela raramente via em seu círculo social. Eles sabem que você convidou uma nutricionista para jantar? Ela perguntou. Eles sabem que convidei alguém especial. Joel respondeu. E o tom de sua voz fez o coração de Odete acelerar. Eu sou apenas uma profissional cuidando da dieta de sua filha. Claro, ele disse, mas seus olhos diziam outra coisa.
Isabela revirou os olhos. Vocês adultos são muito complicados. Por que não admitem logo que se gostaram? Isabela. Joel e Odete falaram ao mesmo tempo, fazendo a jovem rir. Está bem, vou ajudar a vovó na cozinha e deixar vocês resolverem isso sozinhos. Quando ficaram a sós, o ar entre eles pareceu carregado de eletricidade. Odete se aproximou da janela, fingindo observar a família de Joel, mas, na verdade, tentando controlar os próprios pensamentos. Joel, preciso que você saiba que eu não misturo vida pessoal com profissional. E eu preciso que você saiba que não tenho costume de convidar mulheres para conhecer minha família. Ela se virou para encará-lo. Então por que está fazendo isso? Joel se aproximou lentamente, parando a poucos centímetros dela. Porque desde que a vi na galeria, não consigo parar de pensar que talvez seja hora de arriscar novamente. Arriscar o quê? Ser feliz. A simplicidade e honestidade da resposta a desarmarou completamente. Odete estava acostumada com jogos, com homens que diziam o que achavam que ela queria ouvir. Mas Joel era diferente. Eu não sei se sou boa em fazer pessoas felizes, ela admitiu. Que tal descobrirmos juntos? Antes que ela pudesse responder, a porta da cozinha se abriu e uma mulher de cerca de 60 anos entrou carregando uma travessa de biscoitos que cheiravam a céu. Joel, querido, quem é esta moça linda? E assim, sem muito protocolo ou preparação, Odete se viu sendo apresentada à família Santana. Mas o que ela não sabia era que entre os vinhedos e as risadas daquela mesa de jantar, sua vida profissional controlada estava prestes a colidir com segredos que nem Joel imaginava que ela descobriria. O jantar na casa do Santana foi uma revelação. Odete, acostumada com eventos sociais, onde as conversas giravam em torno de status e aparências, se viu em meio a discussões sobre a safra de uvas, planos para o borboletário da tia Letícia e as aventuras aquáticas do vovô Antônio. Doutora Odete, Carmen Santana serviu mais uma porção generosa de risoto de cogumelos. Você precisa provar isto. É receita da minha avó italiana. Mãe, a doutora é nutricionista, Joel alertou. Talvez ela não queira comer carboidratos à noite. Bobagem. Antônio, o avô, bateu o punho na mesa. Comida boa é remédio para a alma. E esta moça precisa de mais cor no rosto. Odete riu. Uma risada genuína que surpreendeu até ela mesma. Seu avô tem razão sobre comida boa ser remédio. E o risoto está delicioso. Viu? Antônio se dirigiu a Joel com um sorriso maroto. Ela é inteligente. Casa com ela antes que outro esperto apareça. Vovô! Isabela protestou, mas estava rindo. Desculpem meu pai. Roberto, o pai de Joel, se desculpou. Ele acha que todo mundo deveria se casar. Por que deveria? Antônio insistiu. Vida é muito curta para ficar sozinho. Odete observou a dinâmica familiar com fascínio. Havia um carinho genuíno entre eles, uma forma de se importar que era ao mesmo tempo descontraída e profunda. Muito diferente de sua própria família, onde as conversas sempre pareciam roteirizadas. Doutora, Letícia se inclinou para a frente. Joel me contou que vocês se conheceram em uma galeria de arte. Você pinta? Não, apenas aprecio, Odete respondeu. Minha mãe é artista plástica, então cresci cercada de arte. Que interessante. Você deve conhecer o trabalho dela. Qual é o nome? Vera Frias. O silêncio que se seguiu foi quase palpável. Letícia empalideceu, Roberto tossiu desconfortavelmente e Joel franziu a testa. Aconteceu alguma coisa? Odete perguntou confusa. Vera Frias. Marcelo, o irmão enólogo, murmurou. Não é ela que... Marcelo, Joel o interrompeu com um tom de aviso, mas Odete já estava alerta. Que conhecem minha mãe. Conhecemos o trabalho dela. Roberto respondeu cuidadosamente. É muito talentosa. Havia algo estranho no ar, mas antes que Odete pudesse insistir, Gustavo chegou da faculdade. Alto como o pai, com o mesmo sorriso charmoso, ele beijou a avó e cumprimentou Odete com educação. Desculpa o atraso. Tive aula extra de química dos alimentos. Gustavo está quase se formando em engenharia de alimentos, Joel explicou com orgulho paterno.
Vai trabalhar conosco na expansão da empresa. Que interessante, Odete disse, ainda processando a reação estranha da família ao nome de sua mãe. Pretendem diversificar além dos vinhos? Já diversificamos, Gustavo respondeu. Temos uma linha de sucos premium, geleias artesanais e até cosméticos à base de uva. Impressionante. Na verdade, Joel a observou com cuidado. Talvez você possa nos ajudar. Estamos desenvolvendo uma linha de produtos funcionais e sua experiência seria valiosa. Que tipo de produtos? Suplementos naturais à base de antioxidantes da uva. Para atletas, principalmente. Odete assentiu, mas sua mente estava trabalhando em duas frentes. A oportunidade profissional e o mistério sobre sua mãe. Depois do jantar, enquanto a família se reunia na sala para um café, Joel a convidou para conhecer a adega. É impressionante, ela disse, observando as fileiras de barris de carvalho francês. Quantas garrafas vocês produzem por ano? Cerca de 200.000. Exportamos para 15 países. E a concorrência deve ser acirrada. Joel ficou tenso. Está ficando cada vez mais difícil, principalmente com grupos internacionais usando práticas questionáveis. Que tipo de práticas? Dumping de preços, campanhas de difamação, até sabotagem, ele respondeu, e havia raiva contida em sua voz. Sabotagem? Mês passado, alguém contaminou um lote nosso que estava sendo exportado para a França. Perdemos o contrato e nossa reputação levou um baque. Odete o observou com preocupação. Você tem provas de que foi intencional? Não que possam ser usadas legalmente, Joel suspirou. Márcia Romano, que você conheceu na galeria, trabalha para o grupo que mais nos pressiona. Ela já deixou claro que farão de tudo para nos tirar do mercado. Por que não procuram a polícia? Porque eles são espertos. Nada pode ser rastreado até eles diretamente. Odete se aproximou de Joel, notando as linhas de tensão em seu rosto. Deve ser muito difícil lidar com isso. O que me preocupa não sou eu, são meus filhos, meus funcionários, toda a comunidade que depende da vinícola. Sem pensar, Odete tocou seu braço. Você não está sozinho nisso. Joel olhou para sua mão em seu braço, depois para seus olhos. Obrigado. Faz tempo que alguém não se importa genuinamente. Como assim? Minha ex-esposa, ela não entendia a responsabilidade que carrego. Para ela, era apenas um negócio. Vocês se divorciaram por causa da empresa? Entre outras coisas, Joel suspirou. Ela queria que eu vendesse tudo e me mudasse para São Paulo. Disse que eu tinha que escolher entre a família e os negócios. Mas vocês são a família, Odete disse confusa. Exato. Foi quando percebi que ela nunca entendeu quem eu realmente sou. Eles ficaram em silêncio por um momento. E Odete se viu querendo conhecer mais sobre este homem que carregava tanto peso nos ombros. Joel, sobre a reação da sua família quando mencionei minha mãe. Ele ficou tenso novamente. O que sobre isso? Eles a conhecem, não é? Joel hesitou e Odete soube que havia uma história ali. Sua mãe fez algumas ilustrações para nossa campanha publicitária há uns anos. Não deu certo. Por quê? Diferenças criativas. Ele respondeu. Mas Odete percebeu que não era a verdade completa. Antes que ela pudesse insistir, Isabela apareceu na entrada da adega. Pai, a vovó quer saber se a doutora Odete vai querer levar biscoitos para casa. Claro, Odete sorriu. Eles são deliciosos. Enquanto caminhavam de volta para a casa, Joel pegou sua mão de forma tão natural que ela não teve tempo de protestar. O toque era quente, firme, e enviou ondas de calor por todo seu corpo. Odete, eu sei que isso é complicado. Misturar nossa situação pessoal com o trabalho da Isabela. Ela concordou, mas não soltou sua mão. Mas eu gostaria de vê-la novamente, fora do contexto profissional. Ela parou de andar. Joel, eu sei que você tem receios. Eu também tenho. Mas há algo entre nós que não posso ignorar. Odete olhou para ele. Realmente olhou. Viu um homem íntegro, trabalhador, que amava sua família e lutava para proteger o que construiu.
Viu alguém que a fazia rir sem esforço e que a fazia sentir coisas que há muito tempo havia esquecido. Um encontro, ela disse finalmente. Apenas um. O sorriso que iluminou o rosto de Joel foi como o sol nascendo. Apenas um. Mas enquanto se despedia da família Santana e dirigia de volta para casa, Odete não conseguia parar de pensar na reação estranha ao nome de sua mãe. E algo em seu instinto profissional a alertava de que havia mais nesta história do que Joel estava contando. O que ela não sabia era que sua mãe, Vera Frias, guardava um segredo sobre o Santana que poderia destruir não apenas o relacionamento que estava nascendo, mas toda a empresa que Joel lutava tanto para proteger. O encontro aconteceu no sábado seguinte, e Odete passou a semana inteira nervosa de uma forma que não experimentava desde a adolescência. Joel havia sugerido algo simples, um almoço em um restaurante com vista para o lago, mas ela trocou de roupa 3 vezes antes de sair de casa. "Você está diferente", comentou Bruna, sua irmã mais nova, observando-a se arrumar. "Mas, sei lá, menos controlada. Não sei do que você está falando", Odete respondeu, aplicando gloss pela 3ª vez. "Estou falando do fato de você ter cancelado 3 compromissos esta semana. E estar usando um vestido que não grita, 'Sou profissional e intocável'." Odete parou na frente do espelho. Bruna tinha razão. O vestido azul marinho que escolheu era elegante, mas mais suave que seu visual habitual. E ela realmente havia cancelado compromissos. Algo impensável algumas semanas atrás. "É apenas um almoço profissional", ela mentiu. "Claro que é", Bruna sorriu. "Por isso você está radiante." Quando chegou ao restaurante, Joel já estava esperando. Ele usava uma camisa branca simples e calça jeans, mas conseguia parecer mais elegante que a maioria dos homens de smoking que frequentavam seus círculos sociais. "Você está linda", ele disse, beijando seu rosto delicadamente. "Obrigada", ela respondeu, sentindo as bochechas corarem. O restaurante era charmoso sem ser exagerado, com mesas na varanda que ofereciam uma vista deslumbrante do lago. Joel havia claramente escolhido um local longe dos holofotes sociais de Novo Hamburgo. "Como foi sua semana?" ele perguntou depois que pediram. "Corrida, como sempre. E a sua?" "Complicada." Joel suspirou. "Tivemos mais problemas com a concorrência." Odete franziu a testa. "Que tipo de problemas?" "Alguém está espalhando boatos sobre nossos produtos na imprensa especializada. Nada que possamos rebater legalmente, mas o suficiente para plantar dúvidas. Você tem certeza de que é a mesma pessoa?" "Tenho certeza de que é o mesmo grupo. Márcia Romano está por trás disso. Tenho certeza." O nome fez Odete se lembrar da mulher da galeria. Ela parecia territorial quando nos viu juntos. "Márcia tem objetivos além dos profissionais", Joel disse secamente. "Ela já deixou claro que gostaria de misturar negócios com outras coisas. E você?" "Nunca me interessei. Além dos métodos questionáveis dela, simplesmente não sinto nada." Ao contrário de agora, Odete se surpreendeu com sua própria ousadia. Joel a olhou intensamente. "Ao contrário de agora." O garçom trouxe o vinho, um Cabernet Sauvignon da própria vinícola Santana, e Joel serviu as taças com cuidado de sommelier. "Há novas descobertas", ele brindou. "Há novas descobertas", ela repetiu, e quando as taças se tocaram, sentiu como se estivesse selando algo importante. O vinho era excepcional. Odete, que havia provado centenas de rótulos em eventos sociais, raramente ficava impressionada, mas este tinha uma complexidade que a surpreendeu. "Isso é incrível", ela disse. "Vocês realmente sabem o que fazem." "Obrigado. Este é um blend especial que meu irmão Marcelo desenvolveu. Ainda não está no mercado." "Por que não?" "Política", Joel respondeu, e havia amargura em sua voz. "Nosso distribuidor principal está sob pressão para não promover nossos novos produtos." "Isso é legal?" "Tecnicamente, sim. Eles podem escolher quais produtos promover." Odete assentiu, mas mentalmente tomou nota de tudo.
Sua experiência em negócios, desenvolvida em anos de consultoria nutricional para empresas, fazia com que enxergesse padrões que talvez Joel, focado na produção, não percebesse. Joel, você já pensou em diversificar os canais de distribuição? Como assim? Venda direta ao consumidor, parcerias com restaurantes, até mesmo e-commerce. Não dependeria tanto de um distribuidor. Joel a observou com admiração renovada. Você entende de negócios. Tenho minha própria empresa, lembra? Sei como é lutar contra a concorrência desleal. Você já enfrentou isso? Quando abri meu consultório, os nutricionistas mais estabelecidos da cidade fizeram de tudo para me desacreditar. Espalharam que eu era jovem demais, inexperiente demais. Como superou? Resultados e persistência, além de algumas estratégias que eles não esperavam. Que tipo de estratégias? Odete sorriu misteriosamente. Digamos que sei jogar o jogo quando necessário. Eles foram interrompidos por uma comoção na mesa ao lado. Uma mulher de meia idade estava discutindo ao telefone, claramente irritada. Não me interessa o que vocês acham. Quero aquele contrato cancelado até segunda-feira. Joel ficou tenso. É a diretora da Cooperativa Regional de Vinícolas. Se ela está cancelando contratos, pode afetar vocês? Diretamente não, mas é preocupante. Odete observou a mulher, notando sua expressão determinada e o tom autoritário. Havia algo familiar nela, mas não conseguia identificar o quê. Joel, você conhece bem o mercado de vinhos regional. Conheço a maioria dos produtores, sim. E todos enfrentam os mesmos problemas que vocês? Os menores, sim. Os grandes grupos internacionais estão comprando propriedades pequenas por preços irrisórios. E se vocês se unissem? Criassem uma cooperativa para competir? Joel parou com a taça no meio do caminho para a boca. Não é uma ideia ruim. É uma ótima ideia, Odete disse com convicção. Vocês têm produtos de qualidade, tradição familiar, conhecimento local. O que falta é estratégia de mercado unificada. Você realmente entende disso, mais do que imagina. Eles passaram o resto do almoço discutindo possibilidades, e Odete se viu genuinamente animada com os desafios que Joel enfrentava. Era estimulante usar sua mente para algo além de planos alimentares e palestras sobre nutrição. Quer conhecer a propriedade inteira? Joel perguntou quando terminaram de comer. Posso mostrar as instalações de produção? Adoraria. O tour pela vinícola foi revelador. Odete viu um negócio bem estruturado, com tecnologia moderna, mas respeitando métodos tradicionais. Os funcionários claramente respeitavam Joel e havia um orgulho genuíno no trabalho que faziam. Quantas famílias dependem da vinícola? Ela perguntou. Diretamente, cerca de 40 funcionários. Indiretamente, fornecedores, transportadores, talvez 200 famílias. Não é apenas sobre vocês, então. Nunca foi, Joel respondeu seriamente. É sobre toda a comunidade. Eles pararam no laboratório, onde Marcelo, o irmão enólogo, trabalhava em novas fórmulas. Através do vidro, Odete pôde vê-lo concentrado sobre microscópios e equipamentos de análise química. Ele é brilhante, Joel disse com orgulho. Formado na França, mas escolheu voltar para trabalhar aqui. Por quê? Família, tradição, as mesmas razões que me mantêm aqui. Odete o estudou. Você já pensou em sair? Vender tudo e começar de novo em outro lugar? Todos os dias, ele admitiu, especialmente quando as coisas ficam difíceis, mas sempre chego à mesma conclusão, que é, fugir dos problemas não os resolve. E eu não sou o tipo de homem que abandona o que ama. A forma como ele disse isso fez o coração de Odete acelerar. Havia uma determinação em Joel que a atraía profundamente. E você? Ele perguntou. Já pensou em mudar de vida? Sempre, ela respondeu honestamente. Mas nunca soube para quê. Talvez você só não tenha encontrado a razão certa. Eles chegaram ao borboletário de Letícia, uma estrutura de vidro onde centenas de borboletas coloridas voavam livremente entre plantas tropicais. É mágico, Odete suspirou. Letícia diz que as borboletas a inspiram a pintar. Cada quadro dela nasce aqui.
Ela é muito talentosa. Vi algumas obras dela na casa. Inclusive ela pintou aquela obra que você estava admirando na galeria. Odete parou. A menina com os pôneis? Isabela quando era pequena. Letícia retratou um dia em que ela estava brincando com Leandro e Leonardo. Por que você não me disse isso antes? Joel sorriu sem jeito. Porque queria que você gostasse da obra pela obra, não porque havia uma conexão pessoal. E havia? Conexão pessoal? Desde o primeiro momento em que a vi olhando para aquela pintura, soube que queria conhecê-la melhor. Eles estavam parados no meio do borboletário, cercados pela beleza natural e pelo som suave das asas. Joel se aproximou lentamente, dando tempo para ela se afastar se quisesse, mas ela não quis. O beijo foi suave no início, hesitante, como se ambos estivessem testando águas desconhecidas. Depois se aprofundou, e Odete sentiu como se estivesse descobrindo algo que nem sabia que procurava. Quando se separaram, ambos estavam respirando com dificuldade. Eu não deveria ter feito isso, ela sussurrou. Por que não? Por quê? Porque isso complica tudo. Ou simplifica, Joel disse, acariciando seu rosto. Odete, eu não sei o que está acontecendo entre nós, mas sei que não quero que pare. Antes que ela pudesse responder, o celular de Joel tocou. Ele olhou a tela e franziu a testa. É meu pai. Ele nunca liga no fim de semana a menos que seja urgente. Atenda, ela disse, tentando se recompor. Pai? O quê? Quando? Estou indo para aí. Joel desligou com uma expressão preocupada. O que aconteceu? Alguém invadiu nossa sede administrativa. Levaram computadores e documentos importantes. Meu Deus, vocês vão chamar a polícia? Claro, mas... Joel passou a mão pelos cabelos. Odete, havia documentos sobre você e sua família nesses arquivos. Como assim? Devido diligence que fazemos com qualquer pessoa que vamos contratar. É protocolo de segurança. O sangue de Odete gelou. Que tipo de informações? Informações profissionais, histórico familiar, associações. Joel parou vendo a expressão dela. O que há de errado? Joel, há coisas sobre minha família que você precisa saber. Coisas que podem afetar seus negócios. Que tipo de coisas? Antes que ela pudesse responder, uma borboleta pousou em seu ombro. Uma borboleta negra com manchas vermelhas, o tipo que Letícia dizia que anunciava mudanças dramáticas. Minha mãe, Odete disse finalmente. Ela não foi contratada por vocês para fazer ilustrações. Ela foi contratada para espionar sua empresa. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Joel a olhou como se ela fosse uma estranha. Como assim? Márcia Romano. Ela contratou minha mãe há 2 anos para se infiltrar em sua empresa e coletar informações sobre processos, fornecedores, clientes. E você sabia disso? Não na época. Descobri só esta semana quando perguntei à minha mãe sobre a reação de sua família. Joel se afastou dela como se tivesse levado um soco. Sua mãe espiou minha empresa. E agora você aparece na minha vida, conhece minha família, meus negócios. Joel, não é o que você está pensando, não é? Então me explique como uma nutricionista renomada aparece do nada em uma galeria que eu frequento, se interessa pela mesma obra que tem conexão com minha família, e agora descubro que sua mãe trabalha para minha principal concorrente? A acusação a atingiu como um tapa. Você acha que eu sou espiã? Eu não sei o que pensar. Pense no que aconteceu entre nós. Pense no que sentiu. Sentimentos podem ser fingidos, Odete. Negócios são negócios. A borboleta voou de seu ombro e com ela toda a magia do momento se desfez. Odete se virou e começou a caminhar em direção à saída. Onde você vai? Joel gritou atrás dela. Embora, antes que você me acuse de mais alguma coisa. Odete, espere. Mas ela não parou. E enquanto dirigia de volta para casa, com lágrimas correndo pelo rosto, não conseguia parar de pensar que talvez Joel estivesse certo. Talvez toda aquela história fosse coincidência demais para ser verdade. O que ela não sabia era que naquele exato momento,
Márcia Romano estava lendo os documentos roubados da Vinícola Santana e descobrindo que Odete Frias era muito mais do que uma simples peça em seu jogo. Ela era a chave para destruir não apenas os negócios de Joel, mas toda a sua família. Odete passou o domingo inteiro trancada em casa, ignorando as ligações de Joel e tentando entender como sua vida havia se complicado tanto em apenas 2 semanas. Bruna tentou convencê-la a conversar, mas ela não estava pronta para explicar como havia se apaixonado por um homem que agora a considerava uma espiã corporativa. Na segunda-feira de manhã, ela estava em seu consultório tentando se concentrar nos pacientes quando sua secretária, Paula, entrou com uma expressão preocupada. Doutora, tem uma reportagem no jornal que acho que você deveria ver. O título fez seu estômago despencar. Nutricionista renomada. Conexões suspeitas com escândalo de espionagem industrial. A matéria era um ataque direto à sua reputação profissional, insinuando que ela usava suas consultas para coletar informações privilegiadas sobre empresas do setor alimentício. Não havia acusações diretas, muito inteligente para evitar processos, mas o suficiente para plantar dúvidas. Quem assina a matéria? Ela perguntou, embora já soubesse a resposta. Márcia Romano, correspondente especial para assuntos econômicos. Odete fechou os olhos. Era exatamente o que Joel havia descrito. Ataques calculados para destruir reputações sem deixar evidências legais. Seu telefone tocou o dia todo. Pacientes cancelando consultas, empresas suspendendo contratos de palestras, colegas querendo saber sua versão dos fatos. Em 24 horas, anos de trabalho para construir sua reputação estavam desmoronando. Às 5 da tarde, quando estava prestes a cancelar o resto da agenda e ir para casa, Paula anunciou uma visita inesperada. Letícia Santana está aqui. Diz que precisa falar com você urgentemente. Odete hesitou. Enfrentar a família de Joel era a última coisa que queria fazer naquele momento. Mas a curiosidade venceu. Letícia entrou no consultório com a mesma elegância natural que havia demonstrado no jantar, mas havia determinação em seus olhos. Doutora Odete, obrigada por me receber. Letícia, se veio defender seu irmão, vim defender você. Ela interrompeu, sentando-se na cadeira em frente à mesa, e vim contar a verdade sobre sua mãe. Odete se preparou para o pior. Que verdade! Vera Frias não foi contratada por Márcia Romano para espionar nossa empresa. Como assim? Sua mãe foi contratada por nós para fingir que estava espionando para Márcia. O mundo parou. O quê? Há 2 anos, quando os ataques à nossa empresa começaram, contratamos um investigador particular. Ele descobriu que Márcia estava recrutando pessoas para se infiltrar em nossas operações. Então decidimos virar o jogo. Odete se apoiou na cadeira, tentando processar a informação. Sua mãe era perfeita, Letícia continuou. Artista respeitada, sem conexões óbvias conosco e precisando de dinheiro para uma exposição importante. Ela concordou em ser nossa agente dupla. Minha mãe é espiã? Letícia riu. Sua mãe é uma artista corajosa que nos ajudou a proteger nossa empresa e nossa família. Mas por que ela não me contou? Porque quanto menos pessoas soubessem, melhor. E porque nós não esperávamos que você aparecesse na vida do Joel. Odete se levantou e começou a andar pelo consultório. Então Joel sabia? Quando me acusou no sábado? Joel não sabia, Letícia disse suavemente. Apenas papai, mamãe e eu sabíamos. Achamos melhor manter assim para proteger todos os envolvidos. Então ele realmente pensou que eu... Joel está destruído, Odete. Passou o fim de semana inteiro tentando entender como pode ter duvidado de você. E agora? Márcia publicou aquela matéria. Minha carreira está arruinada. Por isso estou aqui. Letícia se inclinou para a frente. Temos evidências de tudo que Márcia fez nos últimos 2 anos. Gravações, documentos, provas de sabotagem. Sua mãe coletou tudo isso para nós. Vocês podem pará-la? Podemos destruí-la profissionalmente, mas precisamos da sua ajuda. Minha ajuda?
Márcia roubou nossos arquivos porque estava procurando informações sobre você. Ela descobriu a conexão com sua mãe e pensa que pode usar isso a favor dela. Como? Ela vai tentar chantageá-la para obter informações reais sobre nossa empresa, informações que sua mãe nunca teve acesso. Odete parou de andar. Você quer que eu finja colaborar com ela? Queremos que você seja nossa arma secreta. Antes que Odete pudesse responder, Paula bateu na porta. Doutora, desculpe interromper, mas tem uma mulher aqui que diz ter informações importantes sobre a matéria do jornal. Letícia e Odete trocaram olhares. Márcia Romano? Odete perguntou. Essa mesmo. Perfeita, Letícia murmurou. Ela mordeu a isca mais rápido do que esperávamos. Que isca? A matéria no jornal não foi apenas um ataque, Odete. Foi uma provocação. Queríamos que ela viesse até você. Odete respirou fundo. Está bem, mas eu faço isso sozinha. Não é uma boa ideia, é a única forma de funcionar. Se ela desconfiar que vocês estão envolvidos, tudo vai por água abaixo. Letícia assentiu relutantemente. Tome cuidado. Márcia é mais perigosa do que parece. Pode mandar ela entrar, Paula. Odete disse pelo interfone. Márcia Romano entrou no consultório como se fosse a dona do lugar. Usava um terno caro e sorria com a confiança de quem acabara de ganhar uma batalha importante. Doutora Frias, imagino que tenha visto minha matéria. Vi, e imagino que não tenha vindo aqui para se desculpar. Vim propor um acordo. Odete cruzou os braços. Que tipo de acordo? Você me fornece informações sobre as operações internas da Vinícola Santana e eu publico uma retratação completa, limpando sua reputação. E se eu recusar? Tenho material suficiente para destruir sua carreira completamente. Inclusive algumas informações interessantes sobre a participação de sua mãe em atividades questionáveis. A ameaça foi dita com um sorriso doce, mas Odete sentiu o veneno por trás das palavras. Que tipo de informações você quer? Processos de produção? Lista de clientes? Estratégias de marketing? Planos de expansão? Tudo que você possa descobrir como consultora nutricional deles. E quanto tempo eu teria? 1 semana. Tempo suficiente para Joel Santana confiar em você novamente e lhe dar acesso a tudo que preciso. Odete fingiu considerar a proposta. Como sei que vai cumprir sua parte? Porque destruir você não me dá lucro se você for útil viva. A frieza com que Márcia disse isso fez Odete perceber que estava lidando com alguém verdadeiramente perigoso. Está bem, ela disse finalmente, mas quero a retratação por escrito antes de começar a coletar informações. Esperta, Márcia sorriu. Tenho o texto aqui. Ela tirou uma folha da bolsa e colocou sobre a mesa. Era uma retratação completa, admitindo informações imprecisas e elogiando a integridade profissional inabalável de Odete. 1 semana, Márcia repetiu se levantando. E doutora, não tente me enganar, tenho pessoas vigiando cada movimento da família Santana. Quando Márcia saiu, Odete se deixou cair na cadeira. Em 5 minutos, havia se comprometido com um jogo perigoso que poderia tanto salvar quanto destruir tudo que importava para ela. Seu telefone tocou. Era Joel. Odete, por favor, não desligue. Preciso falar com você. Joel, Letícia me contou tudo. Sobre sua mãe, sobre o plano, sobre como eu fui um idiota completo. Você não sabia. Isso não desculpa como tratei você. Odete, você pode me perdoar? Ela olhou pela janela do consultório, vendo a cidade se preparar para o anoitecer. Em algum lugar lá fora, Márcia Romano estava planejando a destruição da família Santana. E agora, pela primeira vez desde que tudo começou, Odete tinha o poder de impedir isso. Joel, você confia em mim? Completamente. Então preciso que faça exatamente o que vou pedir, sem questionar. O que você tem em mente? Odete sorriu pela primeira vez em 2 dias. Se Márcia queria jogar sujo, ela descobriria que havia encontrado uma adversária à altura. Vou precisar que me convide para um jantar romântico muito público e que haja como se estivesse perdidamente apaixonado. Isso não vai ser difícil, Joel disse, e ela pôde ouvir o sorriso em sua voz.
porque não é mentira. O plano estava em movimento, mas enquanto Odete se preparava para enfrentar Márcia Romano em seu próprio jogo, não sabia que a mulher tinha um último trunfo na manga. Informações sobre o passado de Joel que nem ele mesmo conhecia. Informações que poderiam destruir não apenas seus negócios, mas toda sua família. E Odete estava prestes a descobrir que em jogos de poder, às vezes até mesmo os vencedores perdem tudo que mais importa. Epílogo. 6 meses depois, Odete estava parada na mesma galeria onde tudo começou, observando a mesma pintura que havia mudado sua vida. Mas desta vez, não estava sozinha. Ainda acha que ela não vale o preço? Joel perguntou, passando os braços ao redor de sua cintura. Agora sei que algumas coisas não têm preço, ela respondeu, apoiando-se contra seu peito. A batalha contra Márcia Romano havia terminado 3 meses atrás, quando as evidências coletadas por Vera Frias e as informações que Odete conseguiu obter resultaram em uma investigação federal por crime organizado. Márcia e todo seu grupo estavam na prisão, aguardando julgamento. A Vinícola Santana não apenas sobreviveu aos ataques, mas prosperou. A cooperativa de produtores que Odete havia sugerido se tornou uma das mais bem-sucedidas da região, e os vinhos da família Santana estavam sendo exportados para novos mercados. Como está o plano para expandir a linha de produtos funcionais? Ela perguntou. Nossa nova sócia consultora está muito exigente com os padrões de qualidade, Joel riu. Mas os primeiros testes estão prometedores. Odete havia se tornado oficialmente consultora nutricional da empresa, além de manter seu consultório. A retratação de Márcia havia restaurado sua reputação, e a exposição do esquema de espionagem a tornara ainda mais respeitada profissionalmente. Isabela gostou do novo plano alimentar e está adorando, e os resultados no basquete falam por si. Ela foi selecionada para o time regional. E Gustavo, como está se adaptando às novas responsabilidades? Melhor do que eu esperava. Ter 22 anos e já dirigir uma divisão inteira da empresa é muita pressão, mas ele está se saindo bem. Eles caminharam pela galeria, observando as obras em silêncio confortável. A vida havia se tornado mais simples e mais complicada ao mesmo tempo. Simples porque finalmente haviam encontrado um no outro algo que nem sabiam que procuravam. Complicada porque misturar amor, família e negócios nunca era fácil. Joel, posso perguntar uma coisa? Claro. Você se arrepende de ter duvidado de mim naquele dia? Joel parou de andar e se virou para encará-la. Todos os dias. Mas também agradeço por isso ter acontecido. Por quê? Porque me fez perceber o quanto você significa para mim. E porque nos deu a chance de construir nossa relação sobre total honestidade. Era verdade. Depois de tudo que passaram, não havia segredos entre eles. Joel conhecia seus medos sobre relacionamentos, suas inseguranças profissionais, sua necessidade de controle. Ela conhecia suas preocupações como pai, suas responsabilidades familiares, sua determinação em proteger quem amava. Falando em honestidade, Joel disse, tirando uma pequena caixa do bolso. O coração de Odete parou. Joel, eu sei que é cedo. Sei que ainda estamos descobrindo como funcionar juntos. Mas também sei que quero descobrir isso pelo resto da minha vida. Ele se ajoelhou ali mesmo, no meio da galeria, diante da pintura de Isabela criança brincando com os pôneis. Odete Frias, você quer se casar comigo? Lágrimas correram pelo rosto dela. 6 meses atrás, se alguém lhe dissesse que estaria se apaixonando por um viticultor de Novo Hamburgo e considerando mudar toda a sua vida, ela teria rido. Agora, olhando para o homem ajoelhado à sua frente, o homem que a tinha defendido quando nem ele mesmo entendia o que estava acontecendo, que havia lutado para reconquistar sua confiança, que a amava, não apesar de suas complexidades, mas por causa delas. Só havia uma resposta possível. Sim, ela sussurrou. Sim, ele repetiu, como se não acreditasse. Sim, eu quero me casar com você.
Quero ser parte da sua família maluca e barulhenta. Quero brigar com você sobre negócios e fazer as pazes na adega. Quero assistir Isabela jogar basquete e ver Gustavo se tornar o empresário brilhante que já está se tornando. Joel se levantou e a beijou ali mesmo, diante de todos na galeria. Era um beijo que falava de promessas e futuros, de vinhedos e consultórios, de amor que cresceu em terreno improvável. Quando se separaram, ambos estavam rindo e chorando ao mesmo tempo. A família vai ficar louca de felicidade, Joel disse. Principalmente o vovô Antônio. Ele já estava planejando nosso casamento antes mesmo do nosso primeiro encontro. Eles saíram da galeria de mãos dadas, dirigindo-se para a vinícola, onde sabiam que a família Santana os esperava para o jantar tradicional de quarta-feira. Mas desta vez haveria uma celebração especial. E enquanto dirigiam pelas estradas de Novo Hamburgo, com os vinhedos dourados pelo sol da tarde de cada lado, Odete percebeu que finalmente havia encontrado sua resposta para a pergunta que Joel fizera meses atrás. Quando foi a última vez que você fez algo apenas porque queria? A resposta era agora, agora e para sempre.